Olá, amigos do canal Xiaomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Olá, amigos, viemos para mais uma aula de Geografia do Paraná. Isso mesmo, nós que o ano passado fizemos uma playlist completa, de cabo a rabo, com 43 aulas da Geografia e da história do seu estado do Paraná, e nós viemos esse ano para a Geografia do Paraná com uma nova proposta, a proposta baseada no trabalho do Yaroslav Wons. Terminado esse trabalho de 2020, nós ainda teremos um trabalho ainda mais extenso, ainda mais completo, com a geografia física do Paraná, com o grande Reinhard Mach. Mas por hora, vamos para esta que é a quarta aula da geografia do Paraná. Lembrando que o Yaroslav Wons, antes dele entrar especificamente no seu objeto de estudo, ele faz uma introdução geral. No caso, para que a gente dê as localizações astronômicas e geográficas do Paraná, ele faz toda a introdução que nós temos necessidade. Claro que eu estou seguindo o texto. Se você quiser se aprofundar ou acelerar este conhecimento, é só dar uma olhada na geografia do Brasil, na geografia geral do Brasil, que a gente tem uma playlist completa com 46 aulas do ano de 2019. Ou mesmo olhar a geografia do Brasil, a playlist Geografia do Brasil 2019-2020, onde nós temos todo o curso com as divisões da geografia. Bem, vamos observar então o que o mestre Yaroslav Wons preparou para nós desta vez. Nós que na aula anterior estudamos os paralelos e os meridianos e ficamos de concluir nesta aula com o meridiano principal. Nós terminamos definindo o que era meridiano na aula anterior e hoje começamos com o meridiano de Greenwich, ou principal, ou de origem. Divide a Terra em outros dois hemisférios. O leste à direita, o oriental, o oeste à esquerda, o ocidental. Existem 180 meridianos em cada hemisfério contados a partir de Greenwich. Evidentemente que ele está levando em consideração os meridianos que distam entre si de 1 em 1 grau. Por isso, 180 graus para leste, 180 meridianos, 180 graus para oeste, mais 180 meridianos distantes entre si 1 grau. No total são 360 graus ou 360 meridianos. Evidentemente, se eu considerar as frações dos meridianos, os minutos e os segundos, eu tenho tantos meridianos quantos quiser. Posso dizer, inclusive, que eles são infinitos. A parte oposta desse meridiano, ou seja, o contrário do meridiano de Greenwich, denomina-se linha internacional de mudança de data, que naquela playlist, sobretudo quando a gente explica fusos horários, na playlist de Geografia do Brasil, ou Geografia Geral do Brasil, você encontra explicada a LID, como é abreviada a linha internacional de mudança de data, que é simplesmente chamada de LID, de linha internacional da data, e equivale ao meridiano de 180 graus leste ou oeste, dependendo do sentido em que você percorra o planeta, a qual pode ser facilmente observado num globo geográfico qualquer. Aliás, eu estou devendo para vocês, em várias playlists, trazer um globo para poder mostrar algumas características. Então, na aula que vem, antes de entrar na sequência, eu trarei o globo para que a gente possa observar paralelos e meridianos. Para finalizar esta primeira parte, o primeiro capítulo, se você está seguindo o texto, ele traz uma leitura complementar bastante curiosa. Aliás, é hábito do Yaroslav Wons fazer isto no final de cada capítulo do seu livro Geografia do Paraná, Física Humana e Econômica, e que ele chama, neste primeiro capítulo, de
dimensões da Terra. Então ele traz alguns dados sobre o tamanho do nosso planeta. Por exemplo, a circunferência equatorial, que é a circunferência máxima, linha equatorial, linha do Equador, latitude 0 ou 0 grau, ela mede 40.076 quilômetros. O diâmetro equatorial, que é a distância do centro da Terra até a linha do Equador, é na média de 12.756 quilômetros. Já o diâmetro polar ele é menor, ele é de 12.712 quilômetros. Por isso, a Terra não é uma esfera perfeita, está mais próxima de uma elipse, de uma elipsoide, está girando rápido, portanto se achata nos polos e fica mais esbelta, por assim dizer, na área equatorial. O raio médio da Terra é de 6.367 quilômetros. A medida de 1 grau de meridiano vale 111 quilômetros. Superfície das águas, 371 milhões de quilômetros. Os oceanos e os mares. A superfície das terras, os continentes, de 139 milhões de quilômetros. O tamanho total da área da Terra é de aproximadamente 510 milhões de quilômetros quadrados. O volume do nosso planeta é de 1 trilhão e 83 bilhões de quilômetros cúbicos. A massa é de aproximadamente 6 vezes 10 elevada a 21 toneladas, ou se você preferir ler por extenso, de 6 bilhões de trilhões de toneladas. Aquele 10 a 21 se lê 1 bilhão de trilhão. Então a massa da Terra é de 6 bilhões de trilhões de toneladas. Ou se você sabe que uma tonelada vale 1 quilo, então, uma tonelada vale 1.000 quilos, logo, se você quiser transformar em quilo, 10 a 21 passa a ser 10 a 24 quilos, ou ainda, se você quiser pronunciar corretamente, 6 trilhões de quilos. A densidade da Terra é de 5,52 gramas por centímetro cúbico, praticamente 5 vezes e meia maior do que a água. Portanto, 1 litro d'água pesa 1 quilo. 1 litro da Terra, da matéria da Terra, pesaria 5,5 quilos. Meus queridos, muito obrigado, desculpe pelos erros e o cansaço, a gente está em ritmo total de trabalho e gravamos aí meio nas pontas de horário, então às vezes a gente está um pouco cansado, ok? Muito obrigado, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima!